Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos tratando de um tema delicado e que serve realmente para estudo e não tira a fé de ninguém. Mas eu acredito que no Brasil, um país continental, existam católicos exigentes também, intelectualmente exigentes, e que gostariam de conhecer a fundo a sua própria fé, ou no caso nosso aqui, a fonte, uma das fontes, a mais importante da nossa fé, a Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que toda manhã de domingo nos acompanha aqui conosco por meio do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Aproveito, Padre, um pequeno parêntese para mandar um abraço a todo o nosso povo de Deus, seja aqui na cidade de São Paulo, mas também em tantas cidades pelo Brasil, a tantos colegas padres que param seus afazeres pastorais, dominicais, para nos acompanhar aqui nesse momento bíblico, catequético e que curtem, modernamente falando, este momento conosco, para eles, também para mim, que estou começando o meu ministério. É um momento de crescimento espiritual, humano, até psicológico e, sobretudo, integral. Muito obrigado por este momento. Então, por onde começamos? Vamos voltar, ao nosso tema. Lembro-me que no final do programa passado havia questionado o senhor sobre, se não me falha a memória, a questão da... Padre. Bem, vamos terminar a questão do culto, porque senão ficamos aí colocando umas coisas em cima das outras e não acabamos nada. Eu havia feito, só rapidamente para me situar, eu havia lhe questionado sobre, então, como estávamos falando sobre religião no Antigo Israel, como ficaria na situação de então a questão das instituições. E lembro-me que havíamos falado sobre, por exemplo, a instituição do sacerdócio, por exemplo. Mas deixa o sacerdócio um pouquinho de lado. Vamos terminar primeiro o culto. O culto, sim. Bom, o que mais se pode dizer a respeito deste culto? O que eu posso falar, simplificando as coisas, é que no fundo, as duas monarquias viviam um enoteísmo tolerante. Entende? Tolerante com algumas outras divindades. E o culto de Yahvé nem sempre era puro, porque às vezes se misturavam cultos de outras divindades com o culto do Deus Yahvé, não só no Templo de Jerusalém, mas nos famosos Bamot, isto é, nos lugares altos, onde se usava queimar incenso para Baal. E assim foi durante toda a época monárquica. Os profetas, sobretudo no sul, Isaías e Jeremias, gritaram contra esse estado de coisas e foram os campeões do javismo, sem chegar ainda ao monoteísmo, mas reprovavam uma religião sincretista. E ela continuou a ser sincretista, a monarquia, as monarquias, até seus desaparecimentos.
cultuavam divindades da Síria. Astarté era uma divindade assíria, da Assíria. Cultuavam divindades egípcias, animais, zoolatria, quer dizer, a pior idolatria, que não é nem um ser humano que se adora, mas é um animal. E assim foi durante todo o tempo das monarquias, que no norte terminou em 722. Bem, já foi terminando um pouco antes, porque a superpotência assíria já havia engolido diversos territórios periféricos, como o norte da Galileia, por exemplo. No fim, restava ou permanecia apenas uma cidade, a capital, numa montanha. Era Samaria, que foi destruída por Salmanasar V e Sargão II, os reis assírios, no ano 722 a.C., e um número relativamente considerável de israelitas levados para a Assíria e nunca mais voltaram. Desapareceu para todo sempre o Reino do Norte, ou o Reino de Israel. E como eu já disse aqui em programas passados, o nome Israel, de nome nacionalista geográfico, passou a ser o nome religioso de Judá, Israel. Bem, é no exílio que as coisas vão se modificar. Mas em que exílio? No exílio de Israel ou no exílio de Judá? Do exílio de Israel não sabemos absolutamente nada, devem ter se miscigeneado com o tempo, com os habitantes locais e desapareceram. Etnicamente desapareceram. A monarquia do Sul não teve sorte melhor. Um século e meio, mais ou menos, depois, foi ela também destruída por uma outra superpotência, Babilônia. 598 a primeira deportação e 587 a segunda deportação. Só que não foram levados para o cativeiro todos os judeus. A grande maioria ficou em Judá. Foram levados os cabeças, os dirigentes, a casa real, sacerdotes. Esses foram levados. O povo da terra continuou, e o próprio Jeremias diz no final do seu livro que uma vida com certa prosperidade agrícola e econômica continuou em Judá, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Não acabou. Agora, em Babilônia, o que aconteceu? Em primeiro lugar, uma viagem a pé de Jerusalém, Judá, a Babilônia, é uma viagem, é uma marcha de 1.500 quilômetros, mais ou menos. Também. Quanta gente deve ter ficado pelo caminho e em que condições se dava aquela marcha. Chegando em Babilônia, alguns foram parar em prisões e lá devem ter morrido. Outros devem ter sido vendidos como escravos, uma venda lucrativa de escravos em mão barata. Um terceiro grupo teve mais sorte e recebeu apenas domicílio forçado ou uma liberdade vigiada.
Dentre esses, havia sacerdotes sadocitas, que foram também conduzidos para o Egito, na primeira e na segunda deportação. E ao contato, ao choque melhor, com a religião de Marduk, em Babilônia, o Deus supremo do panteão babilônico, não aceitaram fosse ele o criador do universo, o criador do mundo. O choque começou quando começaram a afirmar, não Marduk, mas o nosso Deus. À primeira vista, e para os babilônicos, Yahvé era um Deus vencido. Por quê? Não tinha tido a coragem ou a força de impedir a destruição de Jerusalém e a deportação de judeus. Estes judeus pensaram o contrário, não Marduk, o rei da criação, mas Yahvé, não Enuma Elish, um poema da criação dedicado a Marduk, mas Bereshit bara Elohim, isto é, no início, Elohim, Yahvé, criou o céu e a terra. Vamos fazer um intervalo e já continuamos. Estamos de volta. Alguma pergunta? O senhor estava falando sobre que quando os repatriados voltaram, eles puderam se encontrar com aqueles que de lá nunca saíram e que começaram e que estavam apegados à religião do pré-exílio, pré-exílica. E a questão é, houve um conflito. Claro que houve. E esse conflito perdurou. Foi uma guerra civil. Para além da religião, também havia o conflito da terra, né? Claro. Os que ficaram na Palestina tomaram todas as terras dos que foram para o exílio. E depois de 50 anos, os que vieram do exílio queriam a terra de volta, queriam suas propriedades de volta. E aí? E aí entra a questão da fé e da terra. E aí entra a guerra civil, uma guerra entre duas partes lá. E a Pérsia tentando acalmar os ânimos de um lado e do outro, porque era importante para ela que a satrapia transeufratena vivesse em paz, para fazer frente à sexta satrapia, que era o Egito. Por que essa expressão, padre? Tecnicamente eu nunca consegui entender. Transeufratrênia. Do lado de cá do rio Eufrates. Ah, tá. Geograficamente falando, sim. Bom, aí, claro, temos o monoteísmo, um único Deus, e mais, anicônico, sem imagens. Bom, mas aí, aqueles que vieram no coração, com a certeza de que deveriam continuar devolvendo impostos à Pérsia. Deveriam não, quer dizer, eram obrigados. Eram obrigados a, embora tivessem liberdade religiosa de continuar cultivando o Deus pessoal. Não só uma liberdade religiosa, mas uma liberdade étnica também. Podiam viver de acordo com o seu passado, com o seu folclore. Podiam. Certo. E com a sua religião, desde que não fossem além disso, desde que pagassem os impostos direitinho. E, pelo que sabemos, este período aqui, pouco sabemos deste período, o período persa, sabe? Mas o pouco que sabemos é suficiente para formar uma ideia. Foi um período mais ou menos tranquilo. Nunca houve choques profundos entre a Pérsia e a Transeufratena. Nunca houve choques profundos. Uma cidade, aos poucos construída. Aqui eu lembraria os profetas Ageu e o primeiro Zacarias, 1 a 8.
Aos poucos, Jerusalém foi construída, não foi como decantava o segundo Isaías, foi no meio de tantíssimas dificuldades e pobreza também. Depois do retorno, né? Exato. Que houve uma soma mas não tinham dinheiro, não tinham capacidade. Depois de algum tempo, em 520 a.C., foram lançados os fundamentos do segundo templo, e em 515, 5 anos mais tarde, ele foi inaugurado. Mas ele era uma sombra daquele primeiro que tinha sido destruído em 587. Padre. Tanto que alguns lamentavam profundamente, os que o tinham conhecido, a velha Mas guarda. a questão é, para nós, a essa altura da nossa linha histórica, aqueles que tinham acabado de retornar tinha uma depuração sobre Yahvé bem mais purificada, porque já tinham experimentado o Panteão com o Marduk, do que aqueles que nunca tinham saído da terra. E aí o desenrolar? O desenrolar, como eu falei, foi uma guerra civil e, aos poucos, sendo considerados verdadeiros judeus, apenas os que vieram de Babilônia. Sério? Nos tempos de Esdras e Neemias. Só os que vieram de Babilônia são considerados judeus. Os outros ou se convertiam, abandonando mulheres estrangeiras que havia, ou então continuavam fora de uma comunidade fechada sobre si mesmo. Os livros de Esdras e Neemias são de uma estreiteza de visão impressionante. Honestamente, não dá para ensinar história de Israel pegando livro por livro, tal qual eles estão organizados. Não. Não dá. Porque eu ia falar isso agora, Esdras e Neemias, sincronicamente, eles estão... Primeiro lá, Neemias, depois Esdras. Eles estão lá no início e eles são muito ortodoxos na sua escrita. Demais. Na sua lógica. Pois é, mas só que estreitos. Não é permitido mais casamento com nenhuma mulher que não seja judia. E alguns sacerdotes sadocitas se tinham casado com não judias. Por quê? Porque Ezequiel proibiu-lhes de receber renda própria, salário. Então, para se situarem melhor, para terem um certo conforto material, foram buscar samaritanas, se casaram com samaritanas, isto é, com estrangeiras. E foram morar em Samaria, alguns. Neemias viu esta situação, com Esdras também, e proibiram terminantemente qualquer contato. No fundo, depois de um século e meio da volta dos repatriados e da mistura de etnias, repatriados e não repatriados, depois de um século e meio, só foram considerados verdadeiros judeus os que vieram de Babilônia e suas gerações. Não sei se a minha pergunta entra como anacronia, padre. O livro de Zacarias, ele reflete depois da volta dos exilados. Os 8 primeiros capítulos. Por que ele grita Zacarias tanto sobre a volta do Senhor, a volta do Senhor, se houve, depois da Guerra Civil, uma tentativa de conciliação? Dia do Senhor. Dia do Senhor. Por que o profeta fala tanto sobre isso? Não só ele, outros profetas falaram também. Fazia parte da religião de Israel, acredito antes do exílio também, esperaram um dia em que eles seriam elevados ao topo do universo, ao topo do mundo. Esse era o dia do Senhor. Só que esperavam um dia de alegria, de festa, de regozijo. Não era... Os profetas, sobretudo opositores, afirmaram: não, esse dia não será um dia de festa, será um dia de ajuste de contas.
Agora, voltando para o início da nossa reflexão e conduzindo a seu clímax, podemos afirmar que Israel chegou a ter uma ideia mais depurada e afinada sobre o seu Deus quando se encontrou com o sofrimento, o exílio. Bom, quando se encontrou com o sofrimento, foi nessa época do sofrimento, digamos assim, de uma dificuldade econômica impressionante, pobreza material. Foi nessa época que houve o maior surto de espiritualidade bíblica, de vida espiritual. Foi após o exílio. Você uma vez estava me falando aqui que a época de ouro de Israel tinha que ser antes do exílio. Como é que pode ser antes do exílio? A época dos reis, né? Eu achava pode que ser fosse a época um Deus que não era monoteísta, um Deus com uma deusa do lado, meio consorte, meio rebaixado, mas uma deusa, um Deus que suportava Baal, ou suportava o exército, a rainha do céu, outra deusa, a rainha do céu. Como é que isso pode ser a Idade de Ouro? A Idade de Ouro é esta. É que eu era levado naquela velha hermenêutica de que era a época de ouro da época da casa de Davi, né? Onde as coisas Você tinha uma visão involucionista dos iluministas, de Voltaire. Primeiro o mais claro e depois o mais escuro. Era assim que pensavam os iluministas, mas nós pensamos num esquema evolucionista. Demorou para o monoteísmo entrar, mas quando ele entrou, ele também ficou. Ele não saiu mais. E até os dias de hoje, Yahvé é o único Deus, é o único Senhor. Aqui está a verdadeira fé. Aqui está a verdadeira fé. O que nós fizemos até agora foi ver os rastros históricos desta fé. Mas aqui está a verdadeira fé, numa única divindade, única em todos os sentidos, transcendentalmente falando, única, e um Deus que criou o céu e a terra e com eles os seres humanos. E que tem um projeto de história benévolo para com aqueles que pôs neste mundo aqui. Esta, no fim do exílio aí, ou na época pós-exílica, esta é a época de ouro. E foi nesta época que surgiram praticamente toda a Bíblia. Que interessante. Muito bem. Nós temos ainda tempo? Está na hora de finalizar. Que pena. Temos mais. Então, fica para a próxima vez. Nosso programa é curto, mas ele é denso. E eu gostaria de dizer uma coisa, não gostaria que o programa fosse mais longo. Não gostaria que me desse mais meia hora, porque um programa desses de 1 hora é um programa pesado. A mim que falo, a cabeça fica assim. Imagine para quem escuta. Então temos que ser comedidos. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.